E aí, torcedor tricolor, amigo São Paulino, a você que já é inscrito e amigo aqui do canal, já chega deixando o teu like. A você que ainda não é inscrito, parceiro aqui da gente, não faz parte dessa família, aproveite e já se inscreve também. Fica aqui comigo que a gente vai estar sempre trazendo novidades, vai trazendo conteúdos novos e vocês vão estar me incentivando a estar aqui postando direto, tá? Vamos falar sobre o nosso São Paulo. Esse vídeo aqui é mais um desabafo de um São Paulino sofredor que vive aí uma fase terrível com seu clube. Recentemente a gente viu o São Paulo passar o posto ali de maior campeão da Libertadores para o Flamengo. O Flamengo que mereceu, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não mereceu. O Flamengo mereceu pelo que construiu nos últimos anos, pelas gestões, pelo exemplo que foi apresentado tanto dentro de campo como fora de campo também. E o São Paulo precisa seguir mais desse exemplo para que a gente possa aí recuperar o caminho das vitórias, recuperar a grandiosidade que a gente acabou perdendo ao longo dos anos aí, através de vexames, de chacota, de é, ter se apequenado cada vez mais. E isso faz com que o torcedor são paulino sofra e quem realmente ama o clube vira chacota e fica chateado, mas a gente não pode fazer nada, porque quem tem controle e quem pode fazer alguma coisa disso aí são os profissionais que estão lá dentro, a direção do São Paulo, os gestores de futebol. Infelizmente, esses caras aí não fazem nada. O São Paulo tem uma folha salarial de cerca de 16 milhões de reais aí por mês. 16 milhões não é pouca coisa não, gente. 16 milhões por mês é muita grana. E você vê jogadores aí que estão no departamento médico ganhando uma fortuna. Ninguém sabe se quando voltar vai estar ali no ritmo para apresentar um bom futebol. E nem talvez nem compense continuar pagando o salário desses caras, porque o São Paulo faz péssimos negócios, tanto dentro de campo como fora. E isso afeta é, a questão de como o clube vai se comportar tanto nas competições, porque se o clube tem endividamento gigante, como é o que acontece hoje, aí beirando 1 bilhão, no último balanço, a gente estava com mais de 962 milhões em dívida, provavelmente no ano que vem a gente vai estar com a dívida de 1 bilhão e um pouco mais. Se o clube não tem condições de contratar, não vai conseguir reforçar o elenco, não vai contratar jogadores que tenham as características que o técnico precisa, não vai conseguir montar um elenco competitivo. Vai trazer do mercado quem? Aqueles caras ali em fim de carreira. Com todo respeito à história do Oscar, à história do Rigoni, à história do Wendel, que é novo, 31 anos, mas assim, não tem futebol para estar jogando no São Paulo, ganhando 800 pau por mês. O, o Oscar ganhando quase 2 milhões aí por mês para tá fazendo nada. O cara tá no departamento médico, não aproveitou. O São Paulo não aproveitou o jogador para nada. O Lucas Moura foi importantíssimo em 2023. Confesso que é ídolo do São Paulo, amo o clube e tudo mais. Só que a gente tem que reconhecer também quando o ciclo se encerra, quando as coisas terminam. E o São Paulo precisa de uma reformulação, tanto nos bastidores, questão de dirigentes e tudo mais, como no elenco também, principalmente, porque esses caras que estão aí é, não vão ajudar o São Paulo em nada, não vão agregar em nada. A gente vai esperar algo novo ano que vem, mas não precisa criar expectativas para depois se decepcionar, porque eu já vou adiantando a vocês que 2026 será um ano em que o São Paulo vai sofrer ainda mais do que o que sofreu esse ano. A gente vê o São Paulo com esse elenco aí recheado de caras que tem uma história bonita aí no futebol, mas que não agregam em nada, só dão despesas ao clube, só dão prejuízo. E mais uma vez citando casos antigos, a gente tem aí Daniel Alves, tem o Rames Rodrigues, tem atualmente o Oscar, tem o Luiz Gustavo, que foi importante em um determinado momento ali em anos passados no São Paulo, mas que hoje não agrega em nada, é reserva, vem se recuperando aí de problemas de saúde, mas provavelmente vai ficar para a próxima temporada, vai jogar até dezembro no nosso tricolor e depois vai embora. E o São Paulo deveria aproveitar essa ida do Luiz Gustavo e encaminhar outros jogadores também. O Crespo parece que liberou o Dineno para retornar aí do empréstimo ao Cruzeiro. O Dineno, que era uma pedida do Luiz Ubeldia, acabou perdendo espaço ali depois da chegada. Na verdade, ele nunca teve esse espaço que a gente espera que o jogador tenha quando chega no nosso tricolor. E vai retornar aí de empréstimo ao Cruzeiro. Mandaria embora também o Gendrei. O cara ganha 250 mil reais por mês para estar defendendo as cores de outro clube. Tá certo que o São Paulo não paga os 250 mil,
paga ali cerca de metade do salário do jogador que está emprestado ao Juventude, mas esse cara, quando retornar para o São Paulo, o que, que ele vai agregar? Ele tem contrato até 2027 com o São Paulo, é 2026, se não me engano, e não vai ter liga com o torcedor tricolor, porque a gente viu o que foi que aconteceu na Copa do Brasil. A gente viu que o São Paulo passou, que o São Paulo sofreu. Infelizmente, já se manchou com a torcida. A torcida provavelmente vai xingar, vai vaiar e não vai querer ver o Jandrei defendendo as cores do São Paulo, porque vocês já sabem, né? Acho que também, além do Dineno, do Wendel, do Oscar, o Lucas Moura. Lucas Moura é uma incógnita para mim ainda, sabe? Porque talvez ano que vem ele consiga render, mas e se não render, vai continuar dando prejuízo ali aos cofres do São Paulo, que precisa reduzir a dívida de quase 1 bilhão. E a gente sabe que é importante cortar gastos. E para a gente voltar ao caminho da vitória, voltar ao caminho das conquistas, a gente precisa ter dinheiro em caixa, a gente precisa primeiro conseguir construir uma forma de reduzir a dívida, de reduzir o montante que a gente deve. O Belmonte deu uma entrevista hoje, falou sobre alguns pontos importantes, que eu vou estar trazendo em um vídeo, talvez, se não mais tarde, no dia seguinte, amanhã. E eu queria pontuar algumas coisas que ele falou. Uma delas é a questão do superávit que ele disse que o São Paulo tem em relação a negócios com jogadores, colocando aí na balança que o São Paulo gastou nos últimos 5 anos e o que o São Paulo vendeu de jogadores aí da base do time profissional e tudo mais. São Paulo tem um superávit de 320 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, onde é que está esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro que não está nos cofres do nosso tricolor? E se está lá, o que é que estão fazendo com esse dinheiro? O que é que o que é que eles estão fazendo? A gente precisa saber, a gente precisa dessa transparência. É isso que falta também. Eu acho muito bacana esse negócio aí que inventaram aqui na gestão do Casares, talvez para aliviar um pouco mais a cobrança, que é a questão dos boletins, das entrevistas mensais. E a gente precisa também disso aí para acompanhar o dia a dia dos bastidores do tricolor, não só os jogos. São Paulo que tem aí na próxima rodada, já amanhã, na quarta-feira, um jogo contra o Internacional. O Internacional que vem aí numa sequência ruim, vai estar na zona de rebaixamento, vai precisar reverter a situação em que vive. E o São Paulo que provavelmente vai levar mais uma chacotada aí do Internacional. Não acredito que o São Paulo vença esse jogo, até porque o São Paulo não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, essa é a verdade. E ano que vem a gente vai viver um ano muito mais tenebroso do que foi 2025. Sabe por quê? Porque a dívida vai estar maior, é ano de eleição, os caras não estão nem aí para futebol, os caras querem ganhar a eleição, querem se perpetuar no poder. E eles vão fazer o que for preciso para continuar com isso. Belmonte saiu, teve, não sei se é hombridade ou se é interesse, porque talvez isso aí tenha sido uma jogada, uma tática política para quê? Para se lançar candidato à presidência no próximo ano e fazer uma falsa oposição aí ao um possível candidato de Júlio Casares. Ninguém sabe quem é que ele vai lançar como candidato à presidência e também a gente não sabe quem é que ele vai apoiar, né? Mas assim, se ele foi homem o suficiente para dizer, não, tô dando certo aqui, vou sair de São Paulo, eu dou os parabéns a ele, apesar de todo o mal que ele fez ao nosso tricolor, ele, o Júlio Casares e companhia, ele pelo menos teve a hombridade, ele foi homem, teve culhão e pediu para sair. Já esse cara que está aí na presidência do nosso tricolor, que é um palhaço, é um covarde, é um cara sem noção nenhuma das coisas, da realidade do São Paulo, continua enchendo o torcedor de ilusão, continua enchendo o torcedor de esperança, dizendo que ano que vem vai se organizar, vai arrumar o planejamento, que vai fazer isso e aquilo. Não vai fazer nada, cara, não vai fazer nada. Esse cara teve 5 anos para fazer alguma coisa até agora. O que foi que a gente conseguiu? 3 títulos, Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e Recopa. E fora isso, o que foi que a gente conseguiu de bom assim no nosso tricolor? Eu trocaria todos esses títulos pela inexistência desses caras na história do São Paulo, por um cara que tivesse o mínimo de noção de consciência e o mínimo de interesse em reconstruir o São Paulo, aquela história vitoriosa que a gente tem, aqueles anos de glória, aqueles momentos que passaram, que hoje realmente é só passado. As glórias de São Paulo vêm somente do passado.
no presente é só humilhação, é só vergonha. E eu queria muito poder ver o meu tricolor voltando a uma final de Libertadores. A gente ri assim do Palmeiras, é rival e tudo mais. Ah, foi vice, não ganhou nada esse ano. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem um time competitivo. Não é todo ano que o time vai ser campeão de alguma coisa. Vai ter ano que vai passar em branco. Isso é super normal, sabe? Porque futebol, ele oscila. O futebol é uma sequência de oscilações ali. Que o time que for ali minimamente consistente ou mais competente que o outro, minimamente menor que seja, vai ser campeão. Porque o Palmeiras não tá brigando, tá brigando sim, matematicamente ainda é possível o Palmeiras ser campeão, mas porque o Palmeiras já tá praticamente fora do Campeonato Brasileiro, já decretou o Flamengo campeão, porque oscilou, porque vacilou jogos em casa, porque teve aí um rendimento abaixo do esperado e acabou abrindo uma distância ali, deixando o Flamengo chegar mais firme, mais forte, que teve mais consistência, e acabou aí 4 pontos à frente do Palmeiras no momento, pode ser campeão já na próxima rodada. E o Palmeiras ano que vem vai se reforçar, vai reformular o elenco se necessário, vai contratar jogadores melhores, mais caros, mais habilidosos e vai disputar novamente Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileirão e pode ser campeão de qualquer uma dessas competições. Também pode ser campeão de tudo, porque no futebol tudo é possível. E o nosso São Paulo, quando é que vai voltar a brigar? Quando é que a gente vai dizer, não, esse ano a gente brigou, bateu na trave, mas ano que vem a gente vai ser competitivo o suficiente para ser campeão de alguma coisa? A gente não sabe. A gente não sabe porque esses caras que estão aí não nos dão a esperança de que no próximo ano vai ser melhor. A tendência com esses caras é só que as coisas piorem. Infelizmente, a gente não vai conseguir mais ver o São Paulo brilhando como foi há 20, 30 anos atrás. Não vai. E eu fico triste por isso, porque eu sou dessa nova geração. O último título importante que eu vi de fato foi a Copa do Brasil em 2023 e a Sul-Americana lá em 2012, 2005. Copa Libertadores e Mundial não tenho recordação, não tenho lembrança. Eu tinha 6 anos na época, nem gostava de futebol e assim, eu quero ver o meu clube brigar por Libertadores. Eu quero ver o meu clube ser campeão de novo. Quero ver o meu clube sendo protagonista, sendo referência em alguma coisa, seja no futebol, gestão. Eu quero ver o meu time sendo minimamente competente, com pessoas que estejam lá dentro, nos bastidores, dizendo, não, esse ano a gente errou nisso, 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 e a gente vai corrigir isso. Não pessoas que fiquem ali tentando terceirizar a culpa, amenizar uma culpa que é sua, como faz o nosso presidente Júlio Casares, como fez o Belmonte, como faz o Rui Costa, o Muricy, que ninguém sabe, ninguém ouve falar do Muricy. É só lamentação a vida do tricolor, sabe? É muita tristeza, infelizmente isso não vai mudar da noite para o dia. Não vai ser daqui a 5, 6 anos que a gente vai ver o São Paulo disputando tudo e com chance de brigar em tudo, de ser campeão de alguma coisa. Mas é isso aí, a gente tem que apoiar, tem que amar, porque é o nosso clube do coração, a gente ama. Mas assim, é muito triste a gente olhar assim para frente e não ver perspectiva nenhuma de mudança. A você que ficou até aqui comigo, agradeço a sua participação. Já se inscreve, deixa o teu gostei, que vai estar me ajudando a bater a meta de 50 inscritos até o final de dezembro, tá bom? A você que é parceiro aqui do canal, comenta aí o que você acha dessa saída aí do Carlos Belmonte. Você acha que é interesse político numa possível candidatura no futuro? Ou São Paulo se livrou aí de mais uma cobra, de uma mosca aí dos bastidores? Comenta aí, deixa a sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu!